Olá, uma saudação especial, sou Clóvis Renato, professor, doutor em Direito e advogado, e hoje eu trago para vocês alguns esclarecimentos diante de vários pedidos, em especial aí dos sindicatos e dos trabalhadores representados aí diante da reabertura, diante da pandemia e da prorrogação pelo Congresso Nacional da medida provisória 936. E a questão dos auxílios, das suspensões, dos contratos de trabalho, das reduções da jornada de trabalho. Então é importante, tem surgido muitas dúvidas, inclusive porque diante da suspensão com a prorrogação, como é que fica, qual o prazo? Então hoje a gente vem aqui para falar basicamente da MP 936 de 2020, nesses dois aspectos. Não vou centralizar a nossa conversa aqui no auxílio, conhecido como auxílio dos R$600, que também é concedido aí pelo governo, uma vez que o auxílio dos 600 está regulamentado pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, e a MP é do dia 1º, Esse auxílio é para pessoas em situação de vulnerabilidade social, para fins de elegibilidade de benefício de prestação continuada, o BPC. Também ele visa medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19. Esse caso aí da lei, que é esse benefício dos 600, ele se trata aí de um benefício de prestação continuada e afeta também benefícios previdenciários. Já a MP 936, de que trato hoje, é para pessoas com a carteira de trabalho e previdência social devidamente assinada. A MP ela é do dia 1º de abril de 2020 e, na verdade, ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, de que trata a Lei 13.979 de 2020, e ele vem também dando outras providências. O Supremo Tribunal Federal, em 17 de abril de 2020, declarou constitucional, por exemplo, dispositivos que foram apresentados para ele. Na decisão, o tribunal, por maioria, ele negou um pedido cautelar numa ação que falava exatamente dos prazos de apresentar isso para o sindicato, e você vai ver hoje no vídeo que tem várias questões que têm que ser apresentadas, e independentemente da constitucionalidade disso, é importante que você sempre notifique o sindicato sobre o acordo firmado. Lembrando também que é um acordo, se você não quiser, você não é obrigado a assinar esse acordo, tanto da redução quanto da suspensão, não vai ter problema com relação a isso. Pode ter um problema social maior, mas por isso que, se você se vê nessa situação, é bom informar o sindicato. E aí, no dia 28 de maio, também um ponto bem atual, o Congresso prorrogou a MP por mais 60 dias. E aí vem esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, somente para a iniciativa privada e sem envolver a administração pública direta ou indireta ou fundacional nessa perspectiva. Diz lá no artigo 3º que são medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A primeira, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que a gente vai depois identificar que esse benefício é a complementação, nos casos de suspensão, na redução do que o empregador paga. Outra medida é a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. E a última é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Se trata, de fato, de um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, e ele é custeado pela União. Então, há uma parte custeada, no caso da redução pela empresa, e outra parte pela União. E na suspensão é só a União. É um conceito dele, em verdade, ele é uma prestação mensal devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Os casos possíveis estão previstos no artigo 5º da medida provisória 936 de 2020. Por exemplo, redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, primeiro caso. Segundo caso,
a suspensão temporária do contrato de trabalho. Basicamente é isso. Suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona? Como é que tem acontecido? É possível até 60 dias, que são fracionáveis em 2 vezes. O mínimo de 30, né? Pode ter mais 30. Né? E na verdade, depois dos primeiros 30, pode ir quebrando em frações menores, desde que não exceda os 60 dias. A duração, tanto a suspensão quanto a redução da jornada de trabalho, pode ser feita a contar do 1º de abril, aí, dessa perspectiva da publicação de 2020, e por 2 meses, quando se trata de suspensão. O Congresso prorrogou, como falamos há pouco, a MP 936 por mais 60 dias, de modo que é possível por mais 2 meses, mas não pode ampliar o prazo, é o que está havendo consenso. Né? Quem já fez, né, só ir aumentando, se não tiver preenchido o máximo de 60 dias. Que casos, não é, entre a empresa e o trabalhador são possíveis, já que ela dispõe sobre negociação direta em várias questões que só poderiam acontecer antes com a negociação com o sindicato. Então, é para empregado que recebe de 1 salário mínimo até 3 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.045 até R$ 3.135, casos que o trabalhador ganha, por exemplo, 2 vezes mais do que o teto da Previdência, e aí ele vai poder negociar diretamente. Sempre bom avisar o sindicato que está sendo feito. Os demais casos, a negociação direta com o sindicato. Isso para quem recebe acima de 3.135 e abaixo de 12.202. Né? Há um passo a passo geral, que você pode ver no decreto. Primeiro, tem que haver essa proposta e um efetivo acordo entre a empresa e o empregado. Tem que ter esse documento firmado e assinado pelo empregado. O acordo ele vai passar a valer 2 dias após ter sido firmado. A empresa deve enviar o acordo ao Ministério da Economia, que hoje faz às vezes do Ministério do Trabalho, para que eles processem, calculem e efetuem o pagamento para o trabalhador na data adequada, não é? Nesse ponto, a empresa deve enviar também ao sindicato, em até 10 dias, o acordo firmado. O prazo para o pagamento pelo governo também está disposto lá na MP e é exatamente 30 dias. Né? 30 dias contado do prazo da assinatura do acordo, desde que a empresa tenha em 10 dias enviado o documento que você, porventura, tenha firmado com a empresa, ao Ministério da Economia. Ela vai ter que protocolar lá. Caso a empresa não envie ao Ministério da Economia no prazo, né, a responsabilidade pelo pagamento integral, logicamente, será da própria empresa. E outra perspectiva que você deve perceber é que o depósito, depois que a empresa cumprir os trâmites normais, o depósito vai ser direto na sua conta, que você deve ter informado, e a empresa repassado para o Ministério do Trabalho. Então, uma parte, nesse caso, né, vai por aí. Quando você deve se perguntar, quando vai receber o benefício em caso da suspensão do contrato de trabalho, né? Então lembre que para casos de quem recebe de 1 a 3 salários mínimos, quanto é que você vai receber? Poderá receber do governo o mínimo de um salário mínimo, R$ 1.045, e o máximo de R$ 1.813,03, que é o teto do seguro-desemprego. Não se trata de seguro-desemprego, mas a baliza, né, que o governo está tomando são as planilhas de cálculo para o seguro-desemprego. Isso eu estou falando da suspensão do contrato de trabalho. Né? Em regra, não haverá qualquer prestação de serviço ao empregador. Se ele chamar, automaticamente você volta a ficar totalmente para a empresa e não recebendo nada da União. Caso, por exemplo, você tenha mais de um emprego, receberá por cada um. E caso ambos, né, logicamente, suspendam o contrato de trabalho. Suspende o contrato de trabalho 2 dias após o acordo de suspensão, ou seja, na hora que você firmar o acordo, conta 2 dias, já começa a valer e, consequentemente, ele faz aquele depósito junto ao Ministério e 30 dias depois é para você receber o seu benefício, né, nesse sentido emergencial. E aí, o que a empresa tem que fazer? Firmar o acordo com o empregado sobre a redução da jornada ou a suspensão do contrato. Outra coisa que ela tem que fazer, informar o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho
e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, isso tudo contado da data da celebração do acordo, lembrando que ele vai ter 30 dias para lhe pagar, o Ministério. E caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto, né, ele vai ficar, logicamente, responsável pelo pagamento da remuneração no valor que era anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou anterior à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive aí dos respectivos encargos sociais até a data em que a informação seja prestada. Outro ponto importante para a gente refletir aqui é a questão da estabilidade para o empregado que aceitar a suspensão ou a redução dessas normas, aí, principalmente a suspensão do contrato de trabalho, porque ele terá o dobro do tempo da suspensão do contrato de trabalho com uma espécie de estabilidade provisória. Ou seja, se ele tiver 30 dias de suspensão, terá mais 30 dias de estabilidade quando voltar à normalidade. Uma garantia interessante. Pode chegar, por exemplo, até o prazo de 120 dias, não é? Após o fim da suspensão, em casos de suspensão do contrato de trabalho pelo prazo máximo. Lembra que era o mínimo de 30 dias e o máximo de 60? Então, veja que é o dobro do tempo da suspensão do contrato de trabalho, não é? Então, quer dizer, se ele tiver 30 dias de suspensão, terá mais 30 dias de estabilidade. Se tiver 60 dias de suspensão, mais 60 dias de estabilidade. Então veja que se dentro dessa perspectiva essa estabilidade pode chegar a 120 dias após o fim da suspensão, em caso de suspensão do contrato de trabalho no prazo máximo, né? Porque durante a suspensão ele não pode ser dispensado e na volta vai ter mais esse período. Assim, a empresa também não pode deixar de dar os benefícios normais, não é? Por exemplo, a União vai pagar o benefício em complemento ao salário em caso de redução da jornada de trabalho. Ela também vai pagar em caso de, na proporção do que está disposto na tabela do seguro-desemprego, nos casos de suspensão do contrato de trabalho, importante, né? Lembre-se que não se trata de seguro-desemprego, mas a tabela e valores a serem pagos tomam como base esse parâmetro, né? Incluindo aí o valor mínimo de um salário, né? R$ 1.045 e o teto de R$ 1.813,03. Veja que a partir daí é a União, mas questões como vale transporte, ele não vai ser pago pela empresa em caso de suspensão do contrato de trabalho, em regra, porque é outra norma que tem uma discussão ligada a, já que não está indo para o trabalho. Mas com relação à cesta básica, ele continuará a ser de responsabilidade da empresa durante o período da suspensão. Veja, a União dá complementação, mas a cesta básica é responsabilidade da empresa. Se tiver vale alimentação, esse vai continuar a cargo da empresa também. Se tiver um auxílio funeral, também fica a cargo da empresa. Caso tenha, por exemplo, outras garantias em convenção ou acordo, como planos de saúde, plano odontológico, todos continuarão a ser pagos pela empresa. E aí, uma perspectiva interessante, no caso da redução do contrato de trabalho, pode ocorrer de 30 a 90 dias, período mínimo de 30 e período máximo de 90 dias. Até 90 dias durante o estado de calamidade pública, diz o artigo 7º da MP 936. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 dias. É o que diz a literalidade do artigo. Quais são os requisitos para essa redução? Estão aí bem claros no artigo 7º da MP e o inciso 1º fala que 1. Preservação do valor do salário hora de trabalho. 2. Pactuação por acordo individual escrito entre o empregador e o empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. E 3. Redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais, que são 25%, 50% e 70%, né? Chegando até 70%, isso com base nesses acordos individuais, lembrando, para quem recebe de 1 até 3 salários mínimos,
ou quem estiver acima daquele valor que é 2 vezes o teto da Previdência. Os percentuais constam aí na MP, né? Já diz, né? Menor que 25% não haverá pagamento de benefício emergencial. Se for a partir de 25%, no caso dos 25%, o governo vai pagar um valor de 25% sobre os percentuais utilizados no seguro-desemprego. Lembra? Aquelas duas metas. Assim ele também vai fazer com relação quando houver redução de 50% e redução de 70%. Então, a empresa vai pagar a parte dela cheia e o governo com base no seguro-desemprego. É sempre bom que o trabalhador informe ao sindicato a situação. Cada acordo mandar para o sindicato, está havendo plantões nos sindicatos, né, para evitar perder direitos. No caso aí do auxílio, né, outra questão que nos pediram sobre o benefício emergencial, tem um aplicativo do governo, né, aquele da lei, aí é o caso dos R$600, né. É bom baixar as fontes oficiais do governo para evitar golpes. Tem um aplicativo na própria Caixa Econômica Federal, ele traz a questão do auxílio emergencial, aí é para quem não está com carteira de trabalho e previdência social assinada, pessoal de vulnerabilidade, né? E lá no aplicativo diz quem pode receber as regras, já para não precisar ir olhar para a lei, né? Lá você insere os seus dados, por isso que é importante ver a fonte de onde é que você está baixando o aplicativo, valida o celular e cada número de celular deve corresponder a um CPF. Lá você vai receber um código SMS via mensagem do celular, um código da Caixa Econômica Federal que você vai poder utilizar no seu caso, na sua solicitação. Isso aí, o auxílio dos 600, que é concedido pelo governo e é regulado pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Veja qual é o foco. Diferente do que a gente falou sobre a MP 936, esse aqui é para pessoas em situação de vulnerabilidade social, para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada, o BPC. São medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19. Trata-se de um benefício de prestação continuada, não é o seguro-desemprego, nada disso, né? Ou benefício previdenciário, para você entender melhor. São 6 casos básicos, né? Tem 5 básicos e o inciso 6 vem para situações mais diferentes, né? Então, por exemplo, você vai encontrar na Lei 13.982, primeira coisa, para quem nessa situação seja maior de 18 anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes, né, e que estejam na situação de vulnerabilidade, pessoas que não tenham emprego formal ativo, ou pessoas que não sejam titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do seguro-desemprego, ou de programa de transferência de renda federal, aí tem as ressalvas especificadas, principalmente ligadas ao Bolsa Família, e pessoas também cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo, ou a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos. Veja, ele divide per capita, ou então soma em até 3 salários mínimos. E também que pessoas que no ano de 2018 não tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, né, para essa perspectiva. Outros casos, né, que estão aí no artigo 2º da Lei 13.982, que fala desse, o auxílio dos 600, que a gente conhece assim, né, são para pessoas que exerçam atividade na condição de MEI, né, microempreendedor individual, aqueles que têm um faturamento que não exceda R$80 mil por ano, ou pessoas que são contribuintes individuais do regime geral de previdência social, que contribuam na forma aí do que dispõe a Lei 8212, esses geralmente autônomos, né? O trabalhador informal, seja empregado autônomo ou desempregado de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, não é isso? Isso que ele tenha se inscrito até 20 de março de 2020. E aí você já começa a perceber que não é para todas as pessoas, atendido aquele limite que a gente falou lá de até 3 salários mínimos,
né, ou meio salário mínimo per capita. O limite dos valores desse auxílio, aí já o auxílio emergencial, é importante, diz que o recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 membros da mesma família. E aí, por hoje, a gente já traz esse fechamento. Diferenciamos basicamente o benefício que está aí na lei e que trata de pessoas em situação de vulnerabilidade, e o outro que tem a ver com pessoas que estão com a carteira de trabalho e previdência social devidamente anotada, certo? Para os que estão com a carteira de trabalho anotada, ou seja, estão trabalhando, para evitar situações de despedidas coletivas, né, uma vez que vários segmentos estão fechados, praticamente diante da quarentena e desses cuidados relacionados ao Covid, saiu-se com essa medida. Poderia ser melhor? Poderia. Teve países que concederam valores melhores? Houve. Lógico que tudo que está dentro de uma situação pode ser melhorado, mas foi o que foi aprovado. O governo federal, o presidente, chegou com uma proposta de 200, o Congresso chegou a 600 e agora estendeu essa medida. Então, no primeiro momento, a MP 936, ela traz a perspectiva de suspensão do contrato de trabalho, em havendo esse acordo pela suspensão, relembrando aqui para nós, em havendo o contrato, né, um acordo entre o empregador e o empregado que receba até 3 salários mínimos, né, ele diretamente faz esse acordo, pega esse acordo, deposita no Ministério do Trabalho, 30 dias, contando 2 dias depois, em até 30 dias o Ministério vai pagar na conta do trabalhador o salário que ele recebia. Não. Se ele recebia um salário mínimo, com certeza ele vai receber a mesma coisa. Se ele recebia mais do que o teto que é pago para o seguro-desemprego, que é exatamente R$ 1.813,03, então ele vai ter essa diferença sem receber. Não é? Então, na primeira discussão é essa, né? Para quem recebe um salário mínimo, para quem receber até o valor de R$ 1.813,03, não vai ter prejuízo em regra algum, porque a União vai pagar durante a suspensão, lembre-se, por 2 meses, né? Até 60 dias. Para quem receber mais do que o benefício, vai ter dificuldades, né? Vai ter algum prejuízo, vai ter ônus, tá certo? Com relação à redução da jornada de trabalho, nós vimos que a empresa vai reduzir até 25%, ficou aí na norma que a gente discorda, mas é o que está posto, né? Depois, quem sabe, isso vai ser questionado. Se reduzir até 25%, for menos que 25%, né? Até menos que 25%, não haverá qualquer contrapartida a nível de remuneração. Vai haver baixa de jornada e baixa de salário. Se chegar de 25% em diante, o governo vai pagar via União na sua conta. Se for feito o acordo, vai pagar a diferença. Não a diferença toda. Lembre, se você receber até R$ 1.813,03, o governo vai pagar todo. Se você receber mais do que isso, ele não paga a mais. Tá? E os percentuais, ele vai calculando não em cima do seu salário tal e qual. Ele vai calcular em cima de uma tabela que tem a ver com o seguro-desemprego. Então, é importante que a gente fique atento com relação, por exemplo, a empresas que suspenderam o contrato de trabalho e estão colocando o trabalhador para trabalhar. Em verdade, isso não pode. Não é? Na hora que a empresa chamar para trabalhar, então ela já abandonou o que está disposto na MP. A partir dali ela tem que voltar a pagar tudo que o trabalhador tem direito. Logicamente, se ficar nisso a nível de pensar que é fraude, né, que está nulo, consequentemente aquilo vai gerar impacto para a empresa e depois ela pode responder judicialmente. Tanto o trabalhador conseguir mais, né, do que foi exatamente fraudulentamente afastado, porque disseram que ele estava com o contrato suspenso, mas ele estava trabalhando, quanto ela pode ser acionada pela própria União Federal, né? Outra situação importante é que nem todas as áreas, né, estão passando pela quarentena. Por exemplo, a maior parte das áreas de saúde. Então nem toda área, se a área não tiver efetivamente inserida
em situações em que ela teve que parar, provavelmente ela não vai poder se beneficiar. Caso esteja se beneficiando, futuramente pode haver litigiosidade judicial, ou seja, estão analisando que há realmente muita litigiosidade contida que depois da pandemia vai estourar aí no Poder Judiciário diante das várias situações que estão sendo desvirtuadas, tá? Então, no mais, por hoje, agradecer a você a atenção, espero ter sido claro. Lembrei só mais de uma pergunta, uma pessoa ficou perguntando aí numa live que a gente estava fazendo no site dos comerciários aqui de Fortaleza, e ela questionando se quem está suspenso não pode voltar. Lembre, na hora que você estiver ou com o contrato suspenso ou com a redução da jornada, se o empregador lhe chamar para trabalhar, você vai voltar a trabalhar. A questão é que na hora que você volta a trabalhar, você volta a ser totalmente a responsabilidade da empresa. Sai desse benefício da MP 936. Né? Não pode estar sob a égide dos supostos benefícios da 936 e ainda está trabalhando. Se é suspenso o contrato de trabalho, você vai ficar em casa. Tá? É a mesma coisa, se for redução, vai estar reduzido. Né? Dentro dessa perspectiva também da redução, há uma perspectiva de se ela tiver reduzido, se participando do benefício e ela estiver te chamando para trabalhar na jornada normal, há uma possibilidade dela ser futuramente penalizada, né, por essas questões. Então, é importante, né, ficar sempre alerta, sempre informando ao sindicato, tem plantão nos sindicatos, estão atendendo online, estão atendendo às vezes em alguns casos excepcionais de forma presencial com diretores de plantão, né, e é sempre bom ficar atento aos seus direitos. Então, obrigado, até a próxima. Na sessão da Câmara, o relator ressaltou que a medida provisória diminui os custos empresariais temporariamente para manter os empregos. E, ao conceder o benefício emergencial, a nova lei preserva a renda do empregado, pelo menos em parte, contribuindo também para proteger a saúde da população. A medida provisória de número 936, uma medida provisória relevante, que tem como objetivo colaborar para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que há um impacto na economia internacional, um impacto na economia brasileira. Infelizmente, já se soma às centenas de milhares ou mesmo aos milhões o número de desempregados em nosso país. E essa medida, a princípio, pretende criar condições para a manutenção de contratos de trabalho. O relator queria que o valor do benefício tivesse como base de cálculo a média dos salários dos meses anteriores à redução da jornada ou à suspensão temporária, com teto de 3 salários mínimos. Mas prevaleceu o texto original da medida provisória, com cálculo do benefício baseado no teto do seguro-desemprego. O governo vai aplicar, para manter esses empregos, mais de 50 bilhões de reais. Isso tudo terá depois um custo que será bancado pelos contribuintes. Isso significa retirar, no fundo, a garantia de renda para milhões de trabalhadores. É verdade que isso custa mais, como disse o líder Vitor Hugo, mas é exatamente para garantir que as pessoas tenham recursos para sobreviver nesse momento tão difícil. Pelo texto aprovado, o trabalhador também pode receber o benefício emergencial, caso não consiga a reinserção no mercado depois do fim do seguro-desemprego. Durante o estado de calamidade, fica vedada a dispensa sem justa causa da pessoa com deficiência. O aprendiz com deficiência que recebe benefício de prestação continuada fixado pela Lei Orgânica da Assistência Social, possa, se tiver direito, acumular com esse benefício emergencial. As gestantes podem ter seus contratos reduzidos ou suspensos, mas não haverá redução do salário das trabalhadoras em licença maternidade. A oposição disse que não era o ideal, mas votou a favor do texto. E esse relatório, embora não sendo o ideal, obviamente, mas é o relatório possível.
e rendo aqui as minhas homenagens a essa construção democrática proporcionada pelo deputado Orlando Silva. Quero dizer, deputado Orlando, que foi um esforço e quero fazer publicamente o reconhecimento pelo papel que tu tiveste em relatar uma matéria tão sensível como essa, dialogando com as centrais sindicais e com todas as lideranças, e que avançou dentro daquilo que é a correlação de forças dentro do parlamento brasileiro. Nós somos contrários a qualquer iniciativa de redução de salário da classe trabalhadora, do trabalhador, da trabalhadora, mesmo que seja associado à redução da jornada. Essa é uma crise que jogou no mesmo barco o empregado e o pequeno empreendedor. O dono de uma dessas 600 mil pequenas empresas que simplesmente fecharam as portas nesse primeiro trimestre por conta da pandemia, vive o desespero de um trabalhador que não consegue colocar um prato de comida na sua mesa. Nessa medida provisória, a agenda econômica mais importante desse período de pandemia. Somada a 944, essas duas medidas provisórias, elas tratam do emprego e do acesso ao crédito. Salvar, portanto, o trabalhador e as empresas. É preciso reconhecer o esforço que o deputado Orlando fez, sem abandonar as suas bandeiras, mas de ouvir os argumentos do governo, e houve avanços nesse PLV que precisam ser ressaltados. Ainda que existam pontos graves que precisam ser, na nossa visão, corrigidos. Pela medida provisória que cria o Programa de Manutenção do Emprego, a suspensão do contrato pode ser feita por até 60 dias, podendo ser divididos em 2 períodos de 30 dias, consecutivos ou não. A negociação pode ser coletiva ou individual e os sindicatos não precisam homologar as demissões. Há um período de estabilidade para os trabalhadores, ou seja, se a empresa reduzir salário e jornada por 2 meses, o funcionário terá emprego nesse período e por mais 2 meses. O relator também aumentou a margem consignável para a contratação de empréstimos por seletistas, servidores e aposentados durante a calamidade. É muito importante que, nesse momento, a gente possa ampliar essa margem do empréstimo consignado. Muitos brasileiros, nesse momento, precisam de mais empréstimos. E esses empréstimos consignados, eles são melhores, porque são com juros menores, fogem, dos juros vorazes que os bancos costumam praticar. Outro ponto é a desoneração da folha de pagamentos. O texto do relator prorroga a desoneração da folha de pagamento para os setores intensivos em mão de obra, por 2 anos. O término desse benefício aos empregadores encerraria em 2020. A matéria vai agora ao Senado. Olha, gente amiga, brasileiros começaram a receber hoje o Corona Voucher no valor de R$ 600. Até agora já são quase 30 milhões de cadastrados, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas no país todo. Nós fomos às ruas ouvir a população e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, vai esclarecer essas dúvidas. Vamos lá. Eu posso sacar o dinheiro do auxílio? Sacar o auxílio, nós vamos anunciar um cronograma exatamente para evitar filas muito grandes. Então, nós vamos autorizar os saques, dependendo do mês de nascimento. Mas faremos o depósito nas contas, então você pode, via o aplicativo, transferir e pagar contas de luz, gás, telefone. Eu tenho cartão, recebo Bolsa Família, R$ 89,00. Eu quero saber se eu tenho direito a esse rendimento emergencial. Qual for o maior valor financeiro é o valor que você vai receber. E normalmente, mais de 90% dos casos das pessoas que estão no Bolsa Família, este valor é maior. Seja porque você vai receber R$ 600, R$ 1.200 ou até com 2 pessoas na família, R$ 1.800.
Muito bem, eu pergunto agora para o presidente da Caixa Econômica Federal, quais são as pessoas que têm direito a esse benefício, presidente? 3 grandes grupos: Bolsa Família, pessoas do cadastro único fora do Bolsa Família e trabalhadores informais, microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos. Agora, quem está no cadastro único e não integra o Bolsa Família? Sim, tem direito e é exatamente o grupo que começou a receber hoje. 2,5 milhões de pessoas com contas na Caixa e no Banco do Brasil. E eu sou contribuinte do INSS e eu gostaria de saber se eu tenho que baixar o aplicativo e fazer o cadastro. Precisa fazer o cadastro via o aplicativo, seja no aplicativo ou no site, e ao fazer o seu cadastro, sempre que você for Bolsa Família ou Cadastro Único, o próprio sistema vai te avisar. Então, na dúvida, faça o cadastro, porque você vai ter a resposta durante o cadastramento se você tem algum problema ou não. Sou empregada doméstica, trabalho com carteira assinada, faço bico em outras casas. Posso receber auxílio? Não, você não pode, porque os trabalhadores com carteira assinada não podem receber o auxílio. Bem, olha, uma pergunta importante também que eu faço ao presidente da Caixa Econômica é: quem tem dificuldade para se cadastrar no programa pode procurar uma agência física da Caixa para pedir ajuda, presidente? Pode, mas nós sugerimos, ainda mais nesse tempo de coronavírus, que tente antes o 111 e o próprio site, que lá existe uma série de informações. Olha, uma outra pergunta que chega agora para o presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, é o seguinte: a pessoa não faz parte do Bolsa Família, não está no cadastro único e não tem conta em qualquer instituição financeira. Como essa pessoa pode receber o benefício? A Caixa, se for desse terceiro grupo, trabalhador informal, microempreendedor individual, trabalhador autônomo, a Caixa abrirá uma conta de poupança digital para você de graça. Nós deveremos abrir 30 milhões de contas nas próximas 2 semanas. Quem fez o cadastro, a partir de quantos dias recebe? São vários grupos. Então, o primeiro pagamento, que é o pagamento onde nós temos um pouco de diferença. Começamos a pagar hoje as pessoas do Cadastro Único, pagaremos no meio da semana que vem as pessoas que são microempreendedores individuais e vamos começar a pagar o Bolsa Família no dia 16, que é a data normal, ou seja, o Bolsa Família não há alteração nenhuma. Os 10 últimos dias úteis de abril, os 10 últimos dias úteis de maio e os 10 últimos dias úteis de junho. Então, eu queria saber por que eu não vou sacar o dinheiro na conta digital. Porque senão nós teríamos dezenas de milhões de brasileiros sacando no mesmo dia e seria um colapso no sistema de saúde. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente colocar dias diferenciados, mas o mais importante é todo mundo terá o dinheiro depositado no mesmo dia. Então, você pode movimentar a conta pelo aplicativo, realizar pagamentos, mas sacar, nós ainda vamos dizer o cronograma, tendo em mente que não podemos arriscar as vidas das pessoas. Agora, quem não tem conta, quem tem conta em outro banco, né? Não tem nem na Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil, a pessoa pode receber por essa outra conta, presidente? Pode, inclusive hoje, 500 mil pessoas estão recebendo pelo Banco do Brasil porque tem conta lá. Agora, uma outra pergunta de telespectador: o sistema diz que o CPF está irregular. Como é que faz para regularizar nesse caso? Aí é uma conversa com a Receita Federal, porque a Caixa realiza e utiliza os dados que vêm da Dataprev e da Receita Federal. A Caixa não pode realizar o cadastramento sem que o CPF esteja 100% regularizado.